Vamos embora, pessoal, para os palpites desta segunda-feira. Dois joguinhos de Brasileirão muito importantes. Mirassol querendo brigar por uma vaga direta na Libertadores, Ceará escapar de rebaixamento e o duelo de desesperados Inter e Santos. Esse jogo vai pegar fogo e tem uma dica aí, ó, de 60 ao final desse vídeo. Tem também o Manchester United recebendo o Everton, tem aumentada na 365, então corre que o dia de hoje tá muito maneiro, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui, deixa o like e bora passar para vocês os palpites de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites dessa segunda-feira. Lembrando que hoje, 2 da tarde, é aumentada a 365 para o jogo do United contra o Everton. Então corre lá no nosso grupo gratuito para você poder receber em primeira mão, ok? O United chega para esse confronto aqui após 2 resultados frustrantes, né? Que encerraram uma sequência positiva de 3 vitórias. O time esteve na frente do Nottingham, depois teve que buscar o empate. E a mesma coisa diante da equipe do Tottenham. Então mostrou pelo menos a resiliência dessa equipe que tem jogado bem, principalmente no lado ofensivo. O United tem crescido de produção invicto a 5 confrontos, né? E conseguindo produzir muito ofensivamente. O Embolo está jogando muito bem nessa equipe. O Matheus Cunha, o brasileiro, também está conseguindo jogar bem. E o United hoje vai tentar vencer mais uma dentro de casa. Quero também destacar as atuações do Diallo, que está jogando bem também na equipe dos Red Devils. Vamos dar uma olhada nos jogos recentes do United fora de seus domínios. Ele vem de 4 vitórias seguidas, podendo conquistar a 5ª seguida, coisa que a gente não vê há bastante tempo. Do outro lado, a gente tem um bom time do Everton também, que se recuperou de uma oscilação recente aqui, vencendo o Fulham por 2-0. A gente estava nesse empate no lado do Everton e é um time bem treinado. O time do Everton tem perdido muitos gols, isso é uma toada aqui um pouco negativa dessa equipe, mas vai ter o Ndiaye, que está jogando muito bem, também o Desbury Hall e o Grealish, um dos destaques dessa equipe. A postura do Everton ela muda muito dentro e fora de casa. Os resultados em casa são bons, fora de casa não. Inclusive, nas últimas derrotas do Everton aqui, a grande maioria o time não sofre gols. Ele vem de um empate diante do Sunderland e nessa Premier League só conseguiu vencer o Wolverhampton, que é um dos prováveis rebaixados. O United, ele é o favorito para este confronto, deve controlar as ações, mas não deve ter vida fácil. Eu vou deixar 2 opções para vocês aqui e vai muito do estilo, tá? Primeira vitória do United de pré, se você acredita que o time vai ter um bom volume ofensivo, se você acredita que ele vai sair na frente, pode dar um pagamento antecipado, esse é um fator interessante. O segundo, se você tiver um pouco mais receoso, pegar o menos 0,25 do United ao vivo. Mas as linhas para o United são as que eu gosto mais. Primeiro pela postura do time que melhorou bastante, desempenho em casa tem sido bem interessante, 4 vitórias seguidas, o Everton marca poucos gols fora, então a gente fica bem defendido, mas o United costuma dar umas tropeçadas e o Everton é um time perigoso, então de certa forma aqui o jogo pode ficar um pouco mais complicado. Mas linhas para o lado do United são o que eu mais gosto e o que eu vou buscar neste jogo, além, obviamente, da aumentada 365, que tende a ser boa aí na segunda-feira, ok? Indo pro Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Mirassol recebendo a equipe do Ceará, Mirassol que garantiu a sua vaga para a Libertadores, não sabemos ainda se vai ser direto na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Vamos ver hoje, né, como é que o time vai se sair diante da equipe do Ceará. Mirassol invicto dentro de seus domínios nesse Brasileirão, com simplesmente 11 vitórias e 6 empates. É um desempenho simplesmente absoluto desse time que a gente cansa de repetir, né? Não tem grandes destaques e grandes jogadores, mas joga muito bem e vem atropelando seus adversários, independente de quem seja. Bateu a equipe do Palmeiras recentemente, São Paulo, Inter, Fluminense, Juventude, Bahia, ou seja, tem vencido todo mundo. Mas no geral o resultado do Mirassol também tem dado uma osciladinha recente aqui com alguns tropeços, né? Perdeu para o Fluminense, empatou com o Botafogo e também empatou com a equipe do Santos, vendeu caro o resultado, saiu atrás e conseguiu buscar o resultado. O time do Mirassol é aqueles times que tem destaques aí, lampejos, como aparece no Brasileirão, como foi o São Caetano, como já foi o Santo André, como foi alguns outros. Vamos ver como é que esses jogadores vão se dar em outros times. Eu quero destacar que as atuações do Reinaldo, sempre um bom jogador para poder finalizar, até porque bate pênalti também. E as atuações do Alisson, é um jogador que eu gosto, e o Negueba cresce muito, o Danielzinho no meio, enfim, o time do Mirassol dispensa apresentações. Do outro lado a gente tem o Ceará, que vem de um jogo complicado, perdeu para o Internacional dentro de casa, começou tendo um expulso logo no começo e aí a situação fica muito complicada, né? Para hoje, inclusive, são os 2 desfalques do time, o Vinha, que está suspenso, e também o Pedro Raul. O Fernando Sobral não viajou, o time deve ter o Lucas Mugni aí no meio e o Ailon lá na frente comandando o ataque, que é formado também pelo Galeano e pelo Pedro Henrique. O jogo pro lado do Ceará, pessoal,
é um jogo que eu acho que o Ceará vê muito na pegada de sobrevivência, somar um pontinho aqui, ficar distante da zona de rebaixamento. Acho que do Vasco para baixo está todo mundo ameaçado aqui, e o Ceará, que fez uma campanha sólida durante boa parte da temporada, pode acabar se complicando aqui no final, porque a gente tem visto um crescimento do Vitória, a gente tem visto aqui outros times lutando bastante. Então o Ceará, junto com Vasco, Inter e Santos, acho que a briga não sai muito daqui, não. Esse jogo, pessoal, é um jogo difícil de se apostar, porque a gente teve o Mirassol aqui em Patianola durante a temporada inteira, em situações que eu acho até melhores do que essa, porque aqui o objetivo do time já está conquistado, já é para Libertadores, ok, quer buscar as 4 primeiras colocações, mas invariavelmente acaba dando uma caída na questão emocional, já cumprir um objetivo grande, bater metas e tudo mais. Agora, o time do Mirassol tem um volume interessante. Agora, o Ceará tem vendido caro resultados fora de casa, mesmo com a ausência do Pedro Raul e do Vinha, eu acho que o time pode jogar bem. Para perder por mais de um gol, o Ceará não perdeu para ninguém nos últimos 10, conseguiu alguns empates aqui, conseguiu marcar gols, e eu acho que o time vem para poder segurar, e se fizer um gol vai sentar muito em cima da vantagem. Então eu vou recomendar para vocês aqui uma duplinha com ambas cartão e o mais de 1,5 para o Ceará, ou seja, o time pode perder por até um gol, tá? Se você está inclinado na área do Mirassol aí pelo desempenho do time, tudo bem também, tenta pegar um menos 0,25 no live e tudo mais, mas eu, pelas cotações que estão aqui, achei muito exagerado esse favoritismo do Mirassol diante do Ceará, que é o time mais interessado nesse confronto. Nessa mesma linha, pessoal, eu vou pegar aqui o Ceará como time para poder conseguir mais escanteios e mais finalizações. Essa é uma odd 11, e a expectativa aqui é eventualmente o Mirassol acabar abrindo o placar e o Ceará vai ter que sair para o confronto, né? Acho que o Ceará começa um pouco mais retraído, mas um gol cedo do Mirassol aqui faz o Ceará ter que jogar, e aí o Ceará pode ser o time com mais cantos e mais finalizações. Achei alta essa odd 11 porque eu acho que eu falei, o maior interessado aqui é o Ceará, ao contrário do Mirassol. No segundo jogo do Brasileirão e o último do dia, a gente tem aqui o Internacional recebendo a equipe do Santos, o duelo dos desesperados, aquele famoso jogo de 6 pontos, tá? O Inter chega para esse confronto aqui após uma boa vitória diante do Ceará, fora de casa, né? Que deu uma respirada boa. O Inter ia estar em apuros se tivesse perdido esse jogo. Encerrou uma sequência de 4 jogos sem vencer. Mas tem desfalques importantes aqui. O Ivan sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai perder o resto da temporada. O Carboneiro, que vinha jogando muito bem, também está suspenso. O Tabata, que vinha também contribuindo, entrando no meio do jogo, jogando bem, está fora. Além deles, o Luiz Otávio. E para piorar, o goleiro Rocher, que é um goleiro muito bom também. Então o Inter está em apuros, o Inter cede chances e o Inter vai se colocar aqui numa situação complicada. À frente vai ter Borré, Vitinho, Alan Patrick e o Ricardo Matias, autor do gol da vitória no confronto, também de um gol contra, e o Inter vai para cima de um Santos que chega também desesperado para este confronto. Isso porque o Santos no momento, né, ele tá aqui na zona de rebaixamento, né, com 37 pontos, 2 pontos já atrás do Vitória. Então o jogo é de extrema necessidade para o Santos também, que hoje não vai poder contar com o Neymar, que está se preservando aí para o jogo próximo diante do Sport. O Santos aqui deve ter os seus principais jogadores à disposição, tem vários jogadores pendurados, então é cuidar, porque o próximo jogo é o jogo da vida do Santos. Santos também sabe aqui que não pode vacilar, é um jogo que o Santos tem que ir para cima, o Santos não pode se contentar com o empate aqui, então acho que vai ser um jogo bastante movimentado, tá? Confronto para cartão, com certeza também, confronto nervoso, mas também é um confronto que eu acho que o cenário de gols é o que mais me agrada. Por quê? Porque embora ele possa começar um pouco nervoso pela situação dos times, um gol aqui, quem tomar vai ficar numa situação de desespero, e aí vai ser tudo ou nada. Obviamente quem fez o gol vai sentar em cima da vantagem, mas o jogo vai ficar muito mais movimentado. E é bom lembrar também que esses times defensivamente se portam muito mal, com médias muito altas de gols. Então eu gosto mais do mais de 1,5 aqui. E outra dica aí que pode ser interessante, né, é o Santos para ser o time com mais cantos e também com mais finalizações. Também porque o Internacional pode sair na frente e também pelo fato do Santos ser o time mais interessado aqui, porque o Inter se salva do rebaixamento, que vai para 41, né, no caso que o campeonato terminasse hoje, o Santos com 37 fica em situação complicada aqui, beleza? Então vamos pegar essas duas e esse bilhete dá uma odd de 60 para vocês. Tranquilo, pessoal? Mais dicas aí para esse confronto com super odds, finalizações e tudo mais, tá lá no meu grupo gratuito e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets nessa segunda.